Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Meu nome é Flávio, pastor da igreja Ohana. Estamos aqui fazendo o primeiro vídeo do ano, primeira edição do DeLab. Para quem não sabe, DeLab significa devocional lendo a Bíblia. E estamos aí para ajudar você a se conectar com Deus, a fazer o seu devocional. Muitos não sabem o que é devocional e nós estamos aqui para ajudar você a ter essa vida de devocional. Devocional é buscar intimidade diária com Deus. A palavra nos ensina a ter esse momento de intimidade com Deus. Aliás, nós fomos chamados para ter intimidade com Deus todos os dias. Adão tinha intimidade com Deus todos os dias. Deus vinha ao jardim do Éden para ter intimidade com Adão na viração do dia. Você sabia? Está lá em Gênesis. Então é só pegar a Bíblia e começar a ler. E eu creio em nome de Jesus que Jesus vai vir falando com você. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Você vai ouvir a voz do papai falando com você. Então, tá preparado para esse momento de devocional? Então pega a sua Bíblia e vamos lá em João. Nós vamos falar sobre o livro de João, o Evangelho segundo João. Vamos falar sobre o capítulo número 1. Então pega a sua Bíblia aí, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos começar nesse devocional abençoado de Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de começar a falar esses versículos lindos e maravilhosos, nós temos que entender que o livro de João é diferente de todos os outros livros. É diferente de Mateus, é diferente de Marcos, de Lucas. Marcos, Lucas e Mateus, ele contam mais o acontecimento da vida de Jesus. João quer mostrar quem é Jesus. Ele escreve com um objetivo claro de quem é Jesus. Você pode pegar ali um pouco mais para frente, em João 20, capítulo 20, no versículo 31, ele escreve lá: estas coisas foram escritas para que vocês creiam quem é Jesus, que é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Teologicamente, João apresenta Jesus como um verbo eterno. Jesus é Deus feito carne. Jesus, ele veio para revelar o Pai. E em Jesus temos vida e luz. Então os homens têm vida e luz através de Jesus. Jesus é a fonte de todas as coisas. João não começa falando do nascimento de Jesus. Pelo contrário, Jesus, ele está desde o princípio, João vem citar. Então é muito lindo a carta, o livro de João, o Evangelho de João. Então vamos ler a passagem que fala que Jesus estava no princípio. Então fica lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha só que lindo. João abre o livro dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui aprendemos que Jesus não começou em Belém. Jesus participou da criação. Jesus é Deus. Nele está a luz, nele está a vida. A Bíblia diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não vencem a luz. Não tem como as trevas vencer a luz. E sabe o que isso significa? Significa que nenhuma escuridão interior é maior do que Jesus. Nenhum passado é maior do que Jesus. Nenhuma luta que você esteja passando hoje ou já passou é maior do que Jesus. Onde a luz de Cristo entra, as trevas precisam sair. Então olha só que interessante. Onde a luz de Cristo entra, as trevas têm que sair. Então vem para a luz nessa pressão, vem para a luz adorar a Deus. Então quando você tem um devocional com Deus, a luz, a intimidade, a busca, a luz, a presença do Senhor. E o Senhor quer que essa luz reine na sua vida. Ele quer que essa luz reine na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Aqui em João,
capítulo 1, no versículo 6, João começa a falar de um outro João, o João Batista. Olha só, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, iluminava a humanidade. Ela iluminava toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João Batista agora é citado na carta de João. Primeiro ele fala de Jesus, e agora ele está falando de João Batista, que prepara o caminho. Ele deixou claro, João Batista não era luz, ele era testemunho da luz, assim como eu e você fomos chamados para ser testemunho da luz. Não somos a estrela principal. Nosso papel aqui é apontar para Jesus. O texto também diz algo maravilhoso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aqui, João não está falando de religião. Não é um esforço humano. É receber Jesus e crer nele. Nós recebemos isso de graça. Amém? Glória a Deus. Então é isso que a carta de João, que o livro de João quer nos dizer nesse momento aqui, nesse contexto. Que nós viemos para a terra com uma missão de testemunhar a favor de Jesus. Nós não somos a estrela, nós não somos a luz. Nós somos chamados para apontar para a luz. E olha só o que fala no versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E você sabe o que isso significa? Sabe o que significa verdadeiramente? Deus não está distante. Deus, ele não é um Deus distante. Ele entrou em nossa história. Ele sentiu dor, tristeza, cansaço e cruz. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele não é um Deus distante. Deus está aí do seu lado. Ele está dentro de você. Em Jesus nós vemos a graça e a verdade. Então ele quer estar com você e quer que você esteja com ele. Ele conhece as suas lágrimas. Ele sabe o que você está sentindo. Ele não é um Deus distante. Ele habita conosco. Ele habita dentro de você. Então se sinta abraçado aí por esse Deus maravilhoso que não é um Deus distante. E a palavra continua agora como testemunho de João Batista. João capítulo 1 do versículo 19 ao 34, João vai dar testemunho acerca de Jesus. João Batista olha para Jesus e declara: eis que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é lindo e isso é maravilhoso, porque João já fala que João Batista já sabia que Jesus era o Cordeiro. Ele teria que sofrer por amor a nós. Ele teria que sofrer. Toda a ira de Deus que era contra nós agora seria de Jesus. Ele já estava prevendo isso. Então, versículo 19 diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E ele confessou que não era Cristo. Não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: então quem é você?
você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para que podemos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. E olha só o que João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha só que lindo aqui. Ele não era profeta, ele não fez milagre. João Batista, ele não fez nada de miraculoso. Ele simplesmente pregava a verdade. Se arrependa-se e volte para o caminho do Senhor. E você está chorando aí muitas vezes porque você, eu não tenho dom, eu não fiz milagre, eu não fiz aquilo, eu não fiz isso, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. O Senhor não te chamou para você fazer milagres, para você curar. Até você pode fazer, claro, você é cheio da presença, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem o poder para curar, para libertar, para fazer tudo. Mas o que o Senhor te chamou, a missão que Ele te deu e me deu, foi de falar de Jesus, foi de apontar para Jesus. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, apontando para Jesus. Então, não se apegue a aquelas pessoas que estão falando que fez isso, que fez aquilo, que profetizou, aconteceu e bababá, lá. Cara, o Senhor te chamou simplesmente para falar de Jesus. A palavra de Deus, a pregação de Jesus, a pregação de João Batista, a pregação de Pedro em Atos 2 é falar: se arrependa e volte para o caminho do Senhor. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos anunciar. Glória a Deus. Amém? E aí no versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção a João, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente ele vem falar sobre o Cordeiro de Deus. Aqui aparece a linguagem do sacrifício. Nossos pecados não foram ignorados. Eles foram pagos. E Jesus é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. João Batista já sabia disso. Por isso que ele disse: esse é o Cordeiro. Naquele tempo, Cordeiro significava sacrifício. Por isso que João Batista: esse é o Cordeiro. Ele que vai tirar o pecado do mundo. Ele que vai sofrer por nós. E lindo e maravilhoso que no versículo 35 vem os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus. No capítulo 1, versículo 35 ao 51. Jesus vai falar, João vai falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. No final do capítulo, alguns discípulos começam a seguir Jesus. Jesus olha para eles e diz: vinde e vede. Cristianismo não é só religião. Não é só tradição vazia. É o encontro real com Jesus vivo. Jesus teve um encontro com Natanael. Sabe o que aconteceu nesse encontro? Vou te contar. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita. Eis um verdadeiro israelita. Ai, me perdi. Em quem não existe fingimento algum. Versículo 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira?
pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu imagino Natanael no seu momento de devocional, no seu momento de intimidade, porque é isso que nós estamos tentando trazer a realidade para cada um de vocês. É que vocês tenham um momento de intimidade com Deus, assim como Natanael embaixo da figueira teve esse momento de intimidade com Deus. E Jesus, sendo cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, foi revelado que ele estava embaixo dessa figueira. Eu não sei qual foi a oração de Natanael, mas Jesus ouviu a oração dele. Então, nesse momento de intimidade, de busca, é onde o Senhor vai ouvir você. É onde você vai ouvir a voz dele. E é onde você vai ser curado, liberto, transformado e cheio da presença dele. Como Natanael teve um encontro com Jesus, como Filipe teve um encontro com Jesus, como Pedro, João, Paulo teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada. Nós convidamos você a ter esse encontro com Jesus todos os dias. Que você venha ter esse devocional todos os dias com Jesus e que você seja cheio da presença de Deus e que você venha ver coisas maiores ainda, como Natanael foi tocado, cheio da presença de Deus e ele ouviu isso de Jesus. Eu falo isso para você que em nome de Jesus você verá coisas maiores ainda e o Senhor vai fazer que você venha ter essa experiência em nome de Jesus. Então busca a presença do Senhor, seja cheio da presença dele e eu creio em nome de Jesus, que nós vamos ser cheios e vamos juntos aí proclamar o Evangelho, proclamar a voz de Deus, proclamar a vinda de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você e não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar esse vídeo e vamos evangelizar o mundo aí na pressão dos 3. Eu convido vocês a evangelizar o mundo compartilhando esse vídeo para todo mundo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amanhã temos aí mais um vídeo, João capítulo 2, nós vamos falar aí no capítulo 2 de João, que é o casamento em Canaã, na Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus, nós vamos falar sobre isso. E é isso, galera, tamo junto na pressão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esqueça de ter um devocional, uma intimidade com o Senhor. Delab, amanhã espero vocês aí na pressão dos 3. Abraço, fica com Deus.